Boa tarde, estamos começando mais um programa em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. No programa de hoje eu recebo o presidente do IPEM, o Renato Marinho. Também converso com o médico Tiago Paiva, que é endoscopista, é especialista em estômago, e ele veio falar sobre uma cirurgia que tem revolucionado muito esse emagrecimento, para que você tenha uma vida mais saudável. Tudo isso no programa em comum que começa agora aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Ei, mano, sabia que a saúde básica de Manaus é a melhor do país pela 7ª vez seguida, de acordo com o Previne Brasil? E você sabe qual é a saúde que a Prefeitura de Manaus cuida? É essa das UBSs, que faz o acompanhamento com os idosos, os hipertensos e os diabéticos. A da saúde da mulher, com consultas médicas, exames e acompanhamento pré-natal. E a da cobertura vacinal infantil. Quer saber mais sobre a saúde que a Prefeitura cuida e está fazendo história? Acesse censa.manaus.am.gov.br e confira todos os serviços oferecidos. Prefeitura de Manaus. O trabalho na saúde não para. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E um dos grandes desafios que nós temos na região norte, no Amazonas, é a realização de um trabalho a contento. A população às vezes reclama, mas nós temos que ter a consciência de que o Estado é muito grande. E eu estou aqui com o Renato Marinho, que está há 110 dias à frente do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. Eu sei, Renato, como você deve estar enfrentando esse desafio, mas com grande garra, né? Até porque a equipe já é bem treinada, você já fez parte da antiga equipe, agora está à frente desta equipe e sabe o envolvimento que todos os técnicos, todas as pessoas que trabalham no Instituto de Pesos e Medidas do IPEM têm em relação ao trabalho, à fiscalização, ao respeito, pelo respeito ao cidadão, né? Porque nós temos que respeitar também o cidadão. E o trabalho do IPEM é isso, né? Toda uma fiscalização difícil, muitas vezes difícil, porque você não pode saber como é que o comerciante lá vende 1 quilo de feijão. Ele diz que tem 1 quilo de feijão,
mas será que é 1 quilo de feijão? E o cidadão tem que acreditar que é 1 quilo de feijão, que ele está pagando 1 quilo de feijão. Obrigado por estar aqui conosco hoje. A satisfação é toda nossa. Nós temos um prazer de estar aqui nesse programa, né, e trazer essas informações do âmbito nacional, porque hoje o IPEM ele representa uma responsabilidade a nível nacional, né? Nós temos essa oportunidade de estarmos hoje com 110 dias à frente do IPEM, mas nós estamos já há 11 anos galgando junto ao Instituto, inclusive pela direção do meu antecessor, que foi o presidente Márcio, que hoje é o presidente do Inmetro, né, que está acima de todos os IPEMs, e trazer essa oportunidade de sempre levar a cidadania às pessoas, levar a cidadania aos comerciantes, levar a cidadania à justa concorrência, à justa medida. Então, assim, tinha inclusive uma fala bem interessante do presidente Márcio, que ele dizia que quanto mais ficava distante, menor ia ficando o peso, né? É porque lá em Tabatinga não dá para, às vezes, a gente ter certeza que o comerciante, com todo respeito aos comerciantes, não queremos menosprezar nem dizer que são bandidos, né? Então, estão vendendo, entregando uma mercadoria de 1 quilo, porque ele pode ter comprado a mercadoria também adulterada, né? Vamos dizer assim, né? Pode ter vendido para ele 1 quilo, mas na realidade não era 1 quilo, era 950 gramas. Desde 2018 foi feito um investimento muito grande nesse sentido da fiscalização, porque, veja bem, os nossos técnicos eram direcionados aos municípios e levavam muitos dias para chegar. E dependiam dos barcos conhecidos como os barcos recreios, né, de recreio, os barcos de linha. Que fazem linha, exatamente. Os barcos de linha. Então, assim, e aí ficava muito à mercê desse tempo dos barcos. Mas a partir de 2018 foi implementado, foi feito um investimento com os barcos de pesquisa, inclusive. Vocês têm os barcos de pesquisa agora em IPEM. A mesma pesquisa que é feita aqui na sede administrativa é feita dentro dos barcos. Ou seja, a metrologia foi colocada por cima das águas, para que levasse essa justa medida ao cidadão. Então, assim, em Tabatinga, seja em Irinepé, seja em Coari, Codajás, Parintins, que estaremos lá também daqui a pouco esse ano, né, fazendo essa verificação trabalho, e esse acompanhamento para que a sociedade tenha a confiança e a certeza de estar levando aquilo que está pagando, né? Então, isso ficou muito mais prático para toda a sociedade, inclusive para os nossos técnicos. Ainda assim, contando que fazemos parcerias com outras secretarias, né? Nós temos a oportunidade de levar outras secretarias para fazer também uma ação social, como outra secretaria a Sejus, que a SEAS. Então, é um campo muito grande e um trabalho muito intenso. E é uma satisfação imensa estar há 110 dias à frente desse instituto muito importante que leva cidadania e justiça às pessoas. Agora, Renato, em Parintins, evidentemente, o trabalho é triplicado, né? Vamos dizer assim, né? Até porque aumenta o número de visitantes na cidade, né? E o comércio fica mais turbinado, vamos dizer assim. Aí você tem Amazonas Tour, você tem Sejus, SEAS, secretário de Cultura. Então é um trabalho que não para nunca em Parintins. Quais são as ações do IPEM em Parintins? Bom, todas as secretarias estarão em Parintins, né? Todas, evidentemente. Todas as secretarias estarão apoiando de uma forma peculiar. Segurança, todo mundo. Cada qual com os seus alinhamentos. Mas hoje o IPEM, nós iremos a Parintins para fazer uma fiscalização orientativa, para uma verificação para que as pessoas possam ter a certeza, como eu já coloquei aqui, se os preços estão sendo cobrados de uma forma real. Ou seja, eu estou pagando 1 quilo de feijão, estou levando 1 quilo de feijão, eu estou pagando 1 litro de combustível, estou levando 1 litro de combustível, né? Então, assim, é uma campanha educativa e, ao mesmo tempo, orientativa para que as pessoas possam entender que o IPEM está à disposição da sociedade. E não é de uma forma punitiva, né? Porque todo mundo pensa que o IPEM, às vezes, vem punindo, né? Vê só o lado do consumidor, né? Mas ele vê os dois lados, porque o próprio prestador de serviço pode estar sendo ludibriado por outra pessoa que vendeu o produto para ele, e ele está passando à frente como se fosse um produto
com qualidade, né? Exatamente, é por isso que nós temos a oportunidade e temos a preocupação de quando nesse tempo, ou qualquer outro, mas é enfático nesse tempo de Parintins, em Parintins, levar informativos, fazer a distribuição de leituras para que as pessoas possam entender, e até mesmo exames práticos dentro do barco, para que possam entender como é que funciona, como é que é a prestação de serviço, e de uma forma orientativa, como você mesmo mencionou, de uma forma brilhante, tanto ao consumidor, quanto ao produtor, quanto ao comerciante, né? E assim, temos na oportunidade agora fazer uma pesquisa de campo para ver as aferições em relação às balanças, em relação às marcas. Aí você diz assim, mas como é que você vai fazer a aferição em relação às marcas, né? Para ver se aquela marca não é falsificada. Ainda né? tem esse questionamento também, né? Que você realmente, aquele produto é original do fabricante mesmo que se propôs a produzi-lo, né? Inclusive nós tivemos no mês passado, uma ação que um escritório de credenciamento de marca do Sul, né, no caso do Sudeste de São Paulo, entrou com uma ação aqui na Delegacia do Consumidor, onde nós acompanhamos, né, sobre produtos falsificados, ou seja, o IPEM entrou na sua expertise de dizer, não, esse produto está certificado, não, esse produto não está. Automaticamente já era um produto pirata. E esse produto traz muito problema, muita consequência negativa à população. Principalmente brinquedos, né? Eu acho brinquedos, exatamente, né? Para bebês, né? Inclusive os brinquedos, porque esses brinquedos eles podem estar causando até morte. Na semana retrasada fizemos uma campanha aqui, onde nós estamos participando através do Inmetro, do Plano Nacional de Verificação de Mercado, que começou em abril e vai até julho, ou seja, toda semana é um item. E na semana de brinquedo, que foi a retrasada, se não me falha a memória, nós conseguimos detectar uns brinquedos que já chegaram a fazer, inclusive, vítimas. São uns ioiôs com porque são as pinturas, às vezes a criança coloca na boca, né? E fica de uma manuseando. forma toxicológica e de uma forma também que ele chegou a estrangular a criança. Da edema de glote. Exatamente. Então, assim, são produtos que não devem, de forma alguma. Então, nós chamamos muito a atenção daquelas pessoas que são responsáveis pelos menores, pais, mães, tios, avós, para que tenham essa observação em relação ao produto que é certificado. Para ver se o produto contém as informações mínimas necessárias e que se tenha a marca Inmetro. Tem que ter a marca do Inmetro? Todo produto que você consome? Brinquedo, no caso. No caso, brinquedo. Tem que ter tem que ter a chancela do Inmetro. Tem que haver a chancela do Inmetro. Com a idade todinha. Idade mínima permitida, exatamente a linguagem em português, ou seja, são várias situações que precisam ser atentadas, que são situações fáceis que nas nossas cartilhas que nós fazemos a distribuição, inclusive em Parintins, voltando ao tema Parintins, estarão sendo distribuídas com esses informativos. Qual é a maneira que um consumidor pode ajudar o Inmetro a realizar o seu trabalho sem prejudicar o comerciante? Porque às vezes são feitas denúncias, eu acho que o Jalil já passou por aqui, e o Jalil tem esse trabalho, às vezes, de investigar, de realmente certificar se aquela denúncia é verídica ou não, porque tem gente que implica um com o outro, vamos dizer assim, na linguagem mais popular, e resolve prejudicar o outro. Vou denunciar ali. E é um trabalho que envolve outros técnicos, realmente há uma realidade naquela denúncia, né? Se é a veracidade. Todas as denúncias ou todas as participações junto à nossa ouvidoria, nós fazemos questão de fazer o atendimento para testar. É feito virtualmente? Tem um número, o número 0800 092 2020 é o nosso número da ouvidoria, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 14 horas. A partir do momento em que você faz a denúncia, que faz a ligação, nós prontamente formulamos um processo e iremos atender. Seja fake news ou não, nós temos a obrigação de fazer esse atendimento para que possamos dar essa resposta. Nós temos um prazo, inclusive, específico para que possamos retornar, né? Então, em muitos casos, tem essa situação de um vizinho, do outro, do comerciante concorrente, mas em alguns casos tem sim realmente a verificação do produto que está adulterado em relação ao peso, do preço que não está condizente em relação assim, eu estou levando 1 quilo de feijão, você paga R$800 numa saca de feijão, opa, R$800, tá bom, mas eu vou pagar 80 num quilo, então quantos quilos tem essa? Peraí,
A saca tem que ter no mínimo aí alguns quilos compatíveis. Então, são essas situações que, tanto para o consumidor final, quanto para o produtor comerciante, nós estamos atendendo de uma forma clara e objetiva, para que não haja essa descompensação no atendimento. Quais são os produtos mais difíceis que recebem mais denúncia? Quais são os segmentos que recebem mais denúncias no Amazonas? Porque tem alguns segmentos que devem no sul receber mais denúncia. Eu acho que combustível aqui é uma grande queixa. É o campeão, né? É o campeão de queixa, né? O combustível é o campeão. A gente tem que saber escolher o posto que vai colocar combustível. Tem que se familiarizar com aquele posto, tem que fidelizar aquele atendimento para ter confiança do posto. A orientação é que se faça um abastecimento. É difícil. De preferência num posto só, mas é difícil, né? Mas assim, no momento em que você abastece num posto e que tem a oportunidade de fazer a mudança, faça alguns itens interessantes. Peça o cupom fiscal, porque através do cupom fiscal você vai poder ter o retorno garantido quanto à cobrança daquele estabelecimento. E muitas pessoas não cobram, muitas pessoas não pedem. Não, a gente tem vergonha. Nós, amazônicos, temos vergonha de pedir. E eu vou contar um caso que inclusive aconteceu comigo, né? Eu abasteci o carro que eu tinha, e aí, numa pressa, eu pedi para colocar, eu parei numa determinada bomba e coloquei o combustível e fui. Eu não andei 1 quilômetro, o carro começou a falhar. A sorte que eu estava próximo da casa da minha mãe, deixei o carro lá. Quando eu fui verificar, haviam colocado o diesel no carro a gasolina. E eu não tinha pedido nenhum comprovante. E não podia nem reclamar, Não, né? Eu fui reclamar numa situação de consumidor. Não é? De consumidor. E aí cheguei e aí ainda disseram, não, só não abastecer não. Eu digo, vamos ver nas câmeras. E chegou nas câmeras e estava naquele horário, aquela quantidade, haviam colocado diesel no meu carro. Mas se você tivesse um comprovante fiscal, muito mais fácil, muito mais esse fácil, processo muito mais fácil de reclamação. Então, né? assim... Exija seu direito da reclamação. Exatamente. Então, assim, é interessante que se tenha esse documento fiscal, até porque é um direito do consumidor. Todo consumidor deve pedir seu documento fiscal? Deve, independentemente de posto, independentemente de local que ele for abastecer, o comerciante tem a obrigação de dar o comprovante fiscal. E esses grandes comerciantes, né? Tem. Todo posto ele tem a obrigação de dar, seja ele fluvial, seja ele terrestre, ele tem a obrigação. Tem obrigação de dar. Tem obrigação porque é recolhimento do tributo, né? E Júlia, é interessante esse fato que em algumas situações nós recebemos denúncias de preço de combustível. Quando na realidade o preço do combustível é com o nosso amigo lá do Procon. O Jalil. Exatamente, o preço. Aí falam, mas a qualidade, a gasolina estava adulterada. Aí já é com a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Então nos cabe na oportunidade da quantidade. A quantidade. Se o consumidor tiver também dúvida em relação à quantidade, todo posto ele tem por obrigação ter um medidor. E aí você vai pedir que faça a aferição. Coloque no seu tanque de gasolina? Não. A aferição é feita fora. É feita fora? É fora. É um medidor padrão que é inspecionado pelo Inmetro, pelo IPEM, e ele tem que fazer, se de repente você chegou no posto de gasolina e botou, sei lá, uma quantidade, você R$100. Desconfiou que não tinha aquela quantidade. Aí vamos fazer um teste aqui, o posto é obrigado a fazer esse teste. De fazer um teste de volume, para saber se, vamos supor, 20 litros, se realmente tem 20 litros. O erro pode ser em 100 ml para mais ou para menos. Mais do que isso, está errado. Sempre é para menos? Sempre é para menos? Aquele que quer colocar o presidente do IPEM em saia justa. Pode acontecer para mais, mas quem está perdendo, no caso, é o proprietário do... E outros segmentos que mais o consumidor tem que estar sempre atento? Quais são que você... São os produtos pré-medidos. É aquele feijão que você compra que já está pesado. São produtos medidos fora da presença do consumidor. Antigamente... A gente comprava com aquela... Exatamente. Eu ia falar do meu tempo, né? Não, do meu tempo. Eu tenho 60 anos e a gente comprava no mercado... Exatamente. Um quilo de feijão manteiga. Pesava na hora. Né? Hoje não. Você chega no supermercado já tem um produto embalado já. Então são produtos verificados. São geralmente produtos da cesta básica, né? Então são produtos pesados fora da presença do consumidor. Então esses produtos também são campeões de reclamação em relação à quantidade. Será que estou levando 1 quilo? Será que estou levando... É o feijão, é a farinha, é o macarrão, é a quantidade de metro do papel higiênico,
É a quantidade de folha de papel ofício. Aí fica difícil, aí o consumidor tem que perder muito tempo. Pois é, aí pelo olho, né? Pelo olho, ele vai dizer, não tem, então faça denúncia e peça que o IPEM faça essa verificação. O IPEM tem uma ouvidoria que funciona de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. De 8 às 14 horas. E pelo 0800... 0800 092 2020. Mas pode fazer também. E nós temos as redes sociais do IPEM Oficial, né? IPEM.am Oficial. Tanto no Facebook quanto no Instagram. Renato, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente fica muito feliz em tê-lo aqui e tomara que o consumidor ajude na fiscalização do IPEM. A satisfação é toda nossa e estamos à disposição sempre. Obrigado. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum. Até daqui a pouco. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Ei, mano, sabia que a saúde básica de Manaus é a melhor do país pela 7ª vez seguida, de acordo com o Previne Brasil? E você sabe qual é a saúde que a Prefeitura de Manaus cuida? É essa das UBSs, que faz o acompanhamento com os idosos, os hipertensos e os diabéticos. A da saúde da mulher, com consultas médicas, exames e acompanhamento pré-natal. E a da cobertura vacinal infantil. Quer saber mais sobre a saúde que a Prefeitura cuida e está fazendo história? Acesse censa.manaus.am.gov.br e confira todos os serviços oferecidos. Prefeitura de Manaus. O trabalho na saúde não para. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Rodando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Existe uma técnica agora de emagrecimento para que você melhore a sua saúde. E não é uma questão de estética, não, porque às vezes existem pessoas magras que têm diversos problemas de saúde. Existem pessoas gordas que nunca tiveram qualquer problema de saúde. Mas evidentemente que tem um momento da vida da gente que a gordura, o excesso de peso prejudica a nossa coluna, o nosso joelho, as nossas articulações, enfim. Estou aqui com o Dr. Tiago Paiva, que trouxe para Manaus uma técnica que tem feito muito sucesso, vamos dizer assim, mas não é por questão de estética, e sim de saúde, doutor. A gente fica falando de estética, de beleza,
de modelos, daqueles padrões ditados pela sociedade, mas quando nós sabemos que a saúde é mais importante que qualquer padrão ditado pela sociedade, em qualquer tempo de vida, em qualquer tempo do mundo, não é? Principalmente o mundo moderno exige que a gente tenha saúde. Exatamente. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa. A obesidade é um problema de saúde no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, né? Hoje o que mais tem em termos de procura a nível de consultório são os pacientes que queixam, como você já mencionou, dor nas articulações, é um diabetes que está descompensado, é uma hipertensão que está descompensada, né? Uma série de fatores. Então, essa técnica que se chama gastroplastia endoscópica é a possibilidade, mais uma possibilidade que esse paciente vai ter de emagrecer através de um procedimento que é feito através de endoscopia, sem a necessidade de cortes, sem necessidade de furos e em regime de day hospital. O paciente realiza o procedimento e vai para casa. E volta às suas atividades. Vai para casa e 2, 3 dias no máximo depois do procedimento retorna às suas atividades laborais. Agora, doutor, nem todo mundo está apto a fazer esse tipo de procedimento, né? Porque as pessoas às vezes dizem assim: eu quero emagrecer, eu vou fazer essa cirurgia, essa intervenção cirúrgica. Mas nem todo mundo pode ser candidato ou candidata a esse tipo de procedimento. Eu até brinquei ainda agora, ele vai para academia, fecha a boca, faz outro tipo de atividade, mas não precisa passar disso. Por isso, né? Não é que seja não tem nenhum perigo, não tem nenhum problema, não. O médico também tem a responsabilidade, o senhor também tem a responsabilidade de examinar o paciente, ver todos os exames, se pode fazer, se não pode fazer, porque não existe essa história de assim, eu quero fazer, eu vou fazer porque eu quero ficar com um corpo bonito, não é? Júlio, perfeito. Eu, inclusive, já perdi alguns pacientes, né? Porque eles chegavam... Por ser sincero. Falou, o senhor não tem necessidade. Na verdade, não é necessidade, é uma indicação técnica. É indicação médica, como profissionais, né? Nós, como profissionais da saúde, nós temos que ser extremamente éticos e corretos em tudo que a gente propõe para o paciente. Sim. E na gastroplastia endoscópica é exatamente esse o nosso protocolo, sempre. Então, às vezes, o paciente chega e não tem o critério técnico, que seria o quê? Um índice de massa corporal, que é o peso do paciente... do estabelecido, dividido pela altura ao quadrado, acima de 30. Então esse seria o nosso pilar para poder falar: o senhor tem critério técnico, ou a senhora, para realizar o procedimento, que é a gastroplastia. E quem pode realizar esse tipo de procedimento? O senhor já falou com o diabético e outras pessoas estão acima do peso. Mas existe uma idade mínima, uma idade máxima para você realizar esse tipo de procedimento? Porque pessoas que têm mais de 80 anos, eu acho que é desnecessário passar por um risco cirúrgico desse, né? E pessoas que têm menos de 10 anos, eu acho que nós temos pessoas... Eu fui, por exemplo, uma criança gordinha, porque naquela época, eu venho de uma época onde criança feliz, criança saudável era criança gordinha, né? A gente tinha que tomar biotônico Fontoura, tinha que tomar calcigenol irradiado e outros produtos, né? Então, gordinho era sinônimo de saúde naquela época. Existe uma idade mínima e uma idade máxima para você? Existe ser candidato ou candidata? Existe sim. Nós temos hoje o Consenso Brasileiro de Gastroplastia Endoscópica. São vários, os maiores especialistas do Brasil se reuniram e elaboraram um consenso, que são esses critérios em relação à idade do paciente. Normalmente os pacientes com faixa etária acima de 18 anos e menos de 70 anos, então nesse intervalo de faixa etária. Por quê? Como você muito bem disse, se o paciente tem 80 anos de idade, então você sempre tem que pesar o risco-benefício de qualquer procedimento. E por mais que a gastroplastia endoscópica seja um procedimento minimamente invasivo, existe ali o perigo, os seus riscos, inerente de qualquer procedimento, né? Por menos invasivo que ele seja. Então é importante sempre você analisar bem, colocar na balança o risco-benefício que esse procedimento vai proporcionar para o paciente. A academia continua sendo um grande aliado ao manter o corpo, a saúde humana, porque parece que descobriram de uns tempos para cá a academia, né? Todo mundo diz assim que
Muita gente ficou correndo para academia, muita gente quer ter um corpo bonito, muito pelo contrário. Hoje em dia, a academia é um dos grandes aliados do corpo perfeito, da saúde perfeita, né? Perfeito. É recomendável realmente que você pratique exercício em qualquer época da sua vida? Júlio, isso é uma coisa extremamente importante, né? Nós sabemos que a atividade física, não só para a obesidade, ela faz bem para a saúde de uma forma global, de uma forma geral, né? Mas em se tratando da obesidade especificamente, o que acontece? Nós temos 5 pilares para o tratamento da obesidade, que são os pilares que eu chamo de fundamentais. O primeiro pilar é o paciente querer mudar o seu estilo de vida. Tiago, e esse mudar o estilo de vida? A academia faz parte de um desses pilares. Atividade E ele física. tem que tomar essa decisão. É como É uma se decisão fosse. da pessoa. É como se ele fosse só aquelas pessoas, praticamente, que eu analisando assim, que passam pelo abandono da droga, né? Você tem que tomar essa decisão de deixar de consumir bebida alcoólica, de consumir outro tipo de droga entorpecente, e assim como você tem que tomar essa decisão de ter um corpo saudável. Perfeito, exatamente. Muita gente procura achando que tudo que existe hoje em termos de tratamento da obesidade, que existe hoje em evidência, as pessoas acham que talvez seja uma busca por um milagre. Não é isso. Não é isso. Tudo que nós podemos oferecer de benefício para o paciente obeso, para que ele perca peso, é todos esses pilares que nós conversamos. Aí é academia, Uma dieta adequada, sempre orientada por um o nutricionista, porque um psicólogo para orientar a questão emocional. Nós sabemos que na grande maioria das vezes o paciente pode ter ali algum processo de compulsão alimentar. são os distúrbios alimentares, né? Exatamente. A atividade física que nós já mencionamos, o nutricionista, o psicólogo e o auxílio do médico. E a família também eu acho que é importante, não é, doutor? Porque a família tem que estar ali também reunida para dizer assim, nós vamos ajudá-lo a você a sair desse problema grave, né, de obesidade. Exatamente. Júlio, eu até brinco com os pacientes. Normalmente eu chamo toda a família para compartilhar esse momento, né? Dar a indicação, explico como é feito o procedimento. E é interessante. Antes do procedimento cirúrgico, o paciente já tem que começar a mudar o estilo dele, tanto na parte da alimentação quanto na realização de atividade física. E acaba que os demais membros da família acabam emagrecendo junto. E eu sempre friso o seguinte: não adianta eu querer, eu estar focado, e aqui do meu lado Tem alguém tomando sorvete. tomando Coca-Cola, tomando sorvete, comendo uma pizza. Não vai dar certo. Nós, Comendo um x-salada bem a gorduroso. família tem que estar junto com o paciente. Nós tem que ser um trabalho em equipe. E a família é parte dessa equipe. Existem crianças que foram obesas e conseguem superar isso com o passar do tempo, sem precisar de muitos médicos, muitos remédios, muitos tratamentos, doutor? Júlio, É difícil porque tem gente que diz assim, esse meu filho vai ser obeso a vida toda, vai ser difícil casar, ou então minha filha vai ser difícil casar. Existe aquele bullying, né, que é feito na escola, né, uma pessoa que é gordinha, o menino que é gordinho, a menina que é gordinha, né? exatamente. Inclusive, hoje atualmente, né, eu recebo uma das queixas dos pacientes que eu tenho também, chama-se exclusão social. A exclusão social é grande, né? Grande. Tiago, eu era chamado para participar dos eventos, hoje eu não sou mais chamado porque eu tô gordo, não é qualquer roupa que me serve. Eu sento numa cadeira, eu quebro a cadeira. Então, assim, chama-se exclusão social. Então, isso realmente mexe com a pessoa e, na grande maioria das vezes, esse é o start que essa pessoa precisa, infelizmente, para tomar essa decisão na vida. Eu preciso mudar meu estilo de vida. Mas passa pelo tratamento psicológico também, aí, Passa. doutor? É aquilo que eu Você é falei, obrigado dentro desses- a procurar também um psicólogo, um profissional que dê esse acompanhamento para te Perfeito. ajudar? Durante todo esse tratamento, um dos pilares que nós conversamos é o acompanhamento com o psicólogo. Pela questão social, pela questão da compulsão alimentar e outros distúrbios que também estão envolvidos aí com ganho de peso. A Covid, ela nos manteve muito tempo em casa, né? Eu acho que os iFoods, os fast foods, os restaurantes foram grandes aliados das nossas vidas, né? Os supermercados, enfim. Nós começamos a aprender a receitas e ver mais programas de culinária, de gastronomia e testar esse gosto por cozinhar, né? E isso aumentou muito a população de obesos no mundo. No mundo aumentou
Com certeza isso é fato, todo mundo enclausurado, todo mundo pedindo a comida em casa, ninguém mais saindo para praticamente fazer nada, aquele isolamento social quase que completo, né? E isso é notório no consultório. O nosso percentual de atendimento em relação ao paciente obeso aumentou de forma significativa, justamente no período pós-pandemia. Existem alguns produtos que o mercado colocou aí que nós consumimos bastante, que são as massas, as gorduras, e a gente nunca sabe o que é realmente bom para consumir. Como é que uma pessoa que quer manter uma vida saudável, quer manter um corpo saudável, não tem dinheiro para se livrar desses miojos da vida, que a gente cai em tentação, principalmente quem é solteiro, aí não tem nada, eu vou comer um miojo, aí coloca aquele pozinho lá que todo mundo diz que é um grande vilão. Um grande vilão ali da vida de todo mundo, aquele pozinho do miojo, né? Você pode até comer o miojo, não precisar colocar esse pozinho. Como é que a pessoa pode não cair nessas armadilhas, doutor? Como é que ela pode se policiar em relação a todas essas tentações do mundo moderno, contemporâneo? Perfeito. Júlio, isso é um tema que é extremamente relevante, né? Essa questão da alimentação. E na região norte, nós temos uma benesse de Deus, que é a questão dos peixes, da carne branca principalmente. Que mesmo o paciente, né, carente, tem como ir na feira, comprar ali o seu peixe por um valor que é mais em conta. É uma carne saudável, uma digestão fácil, boa em nível proteico e aporte calórico pequeno. Então, além de ser saudável, extremamente saudável, as frutas, as verduras de uma forma geral, os legumes, o peixe, que nós somos, graças a Deus, muito bem servidos aqui na região norte, né, no Amazonas, aqui em Manaus, seria aí uma grande dica para o paciente fazer uma alimentação saudável e com qualidade. Vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco retorno conversando com o Dr. Thiago Paiva sobre obesidade e como você mantém o seu corpo. E tem uma cirurgia que agora a gastroplastia endoscópica, que faz você resgatar essa saúde. É tão bom quando a gente tem saúde. Daqui a pouco eu retorno. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Ei, mano, sabia que a saúde básica de Manaus é a melhor do país pela 7ª vez seguida, de acordo com o Previne Brasil? E você sabe qual é a saúde que a Prefeitura de Manaus cuida? É essa das UBSs, que faz o acompanhamento com os idosos, os hipertensos e os diabéticos. A da saúde da mulher, com consultas médicas, exames e acompanhamento pré-natal. E a da cobertura vacinal infantil. Quer saber mais sobre a saúde que a Prefeitura cuida e está fazendo história? Acesse censa.manaus.am.gov.br e confira todos os serviços oferecidos. Prefeitura de Manaus. O trabalho na saúde não para.
Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Tornando com o programa em comum, continuo conversando com o Dr. Tiago Paiva, que é endoscopista. E também fiz, como parte complementar da minha especialização, a parte de endoscopia digestiva. A endoscopia digestiva é que a gente deve cuidar muito bem do estômago, eu sei disso, Tiago, mas de vez em quando eu sou relapso. Eu acabo consumindo alguns produtos por ser atraído por aqueles produtos. Eu não consigo me livrar do pão. E o pão é um grande vilão na vida da gente, né? Exatamente. O pão é o grande vilão, principalmente para uma pessoa diabética, né? Exatamente. Paciente que é diabético, paciente que tem doença celíaca, né? Paciente que tem uma digestão mais difícil, a gente recomenda não consumo do pão, ou se for consumir o pão, que seja consumido em pequena quantidade ou integral. As bolachas, elas são produtos bons de consumo ou não? As bolachas, desde que não sejam elas recheadas. As bolachas que tem recheio, água e sal, você pode consumir, não tem problema. As bolachas integrais, né? Agora, as bolachas que contêm recheio, porque naquele recheio é constituído de uma série de substâncias, manteiga, acidulantes, conservantes, uma série de substâncias que são danosas ao nosso organismo. Como é que o consumidor pode escolher o produto que ele vai consumir quando ele chega no supermercado? Ele tem que ir com uma listinha. Perfeito. E ver lá o que o seu nutricionista indicou e o que você vai passar a consumir depois que faz uma cirurgia como essa, faz uma intervenção cirúrgica como essa. Exatamente. Durante todo o preparo que o paciente vai fazer para o procedimento, ele passa previamente por uma avaliação rigorosa com a nutricionista. Por quê? Esse paciente, desde o primeiro momento que ele sai do hospital, pós-intervenção e chega na sua casa, ele já vai estar preparado e orientado exatamente em relação ao que ele pode ou não consumir. Então, tudo isso é feito previamente ao procedimento. Tudo isso vai ser instruído previamente ao procedimento. Existe o dia do lixo, realmente, como as pessoas dizem, que tem o dia do lixo, que a gente é liberado para comer tudo, que a gente pode comer tudo? Júlio, é assim. Esse dia do lixo é que é perigoso. Assim, a recomendação técnica é que a gente sempre faça de forma habitual uma alimentação saudável. Mas tem muita gente que fala, vai ser o dia do lixo, eu vou abrir uma exceção. Só que às vezes a exceção se torna uma coisa recorrente. E aí, quando se torna recorrente, é difícil, né? Vai ter dano pro trato digestório, aí a pessoa vai ganhar peso. Então, se você quer ter uma qualidade, tanto do aparelho digestivo quanto manutenção do seu peso, sempre fazer uma alimentação saudável. Como é que a pessoa sabe que seu estômago não está respondendo a uma boa alimentação? Existe, assim, um indicativo que você deve procurar logo um especialista? Existe sim. Por exemplo, paciente que consome o café, consome o chocolate, né? Normalmente, depois que tem alguma patologia do trato digestivo, ele vai queixar azia, queimação, pode ter refluxo. Então, o próprio paciente já chega te relatando isso no consultório. Isso eu comi tal, ingeri tal alimento e comecei a sentir um desconforto. Normalmente aqui nessa parte alta do estômago, né, que a gente chama de região epigástrica.
Então isso é bem característico. Quais são as frutas que a gente deve evitar de consumir sempre, com muito recorrentemente? Assim? Perfeito. Júlio, assim, a gente, principalmente os pacientes que têm alguma alteração do trato digestivo, tem a famosa gastrite, a famosa azia, a gente recomenda que evite, sempre que possível, o consumo de fruta ácida. A laranja, o limão, Nem o suco? Mesmo em suco? Mesmo suco. Por quê? Mesmo porque o suco, na verdade, é o quê? É a fruta que vai estar ali, ou espremida, né? Misturada com um pouco de água. Às vezes a pessoa toma in natura mesmo, não mistura nem com água, né? Às vezes faz o suco de laranja ali, espreme a laranja ali, toma aquele suco já ali. Então, a orientação, a recomendação, para que a pessoa não venha sentir nenhum tipo de desconforto, é que evite os alimentos ácidos, né? E as frutas ácidas. Os problemas de lactose aumentaram muito no mundo, né, Tiago? O que aconteceu no mundo hoje em dia? Que muita gente tem intolerância à lactose, principalmente pessoas jovens, né? Por que isso apareceu no mundo? O que aconteceu com o leite hoje em dia? Um leite que era tão benéfico a todos nós quando nós éramos meninos, da minha idade, estou falando da minha idade, né? Perfeito. Júlio, na verdade, são múltiplos fatores. Primeiro, assim, em relação ao leite que nós consumimos hoje. Antigamente, a gente que morou, já moramos na fazenda. Na fazenda, né? Consumia o leite ali. Diretamente da vaca. Da teta da vaca, minha mãe fervia o leite e a gente consumia. Às vezes nem fervia, né? Às vezes era direto. Levava o copinho. E pegava lá na teta da vaca, na caneca. Hoje mudou. Né? Hoje a gente já chega no supermercado, você já vê o leite ali numa caixa, embalado. Tem conservante, tem acidulante, tem uma série de substâncias, né, para preservar aquele alimento. Só que preserva o alimento, mas para o nosso organismo, ele, de certa forma, é danoso. Uma outra coisa também que contribui muito para esse aumento do número de pacientes que têm essas intolerâncias alimentares é a questão da nossa visão técnica em relação à queixa do paciente. Muitos pacientes já tinham doença celíaca no passado, anteriormente, mas não tinham diagnóstico. E nem tinham feito nenhum tipo de exame. E nunca tinha se feito um exame tão específico quanto nós temos hoje. Nós dispomos hoje de exames extremamente específicos para intolerância à glúten, intolerância à lactose, que são extremamente específicos e sensíveis, né? Tudo isso, a gente, num passado um pouco mais distante, a gente não dispunha. E hoje a gente já dispõe disso tudo como um arsenal aí para ajudar as pessoas que nos procuram. Os problemas de vesícula influenciam no estômago? Muitos pacientes podem ter uma síndrome pós-colecistectomia, que é o quê? O paciente faz a retirada... Explica melhor. Vamos lá. A retirada da vesícula. O paciente faz a retirada da vesícula, né? Tinha ali aquela dor que fez com que ele fizesse a retirada da vesícula e mesmo depois da retirada, esse paciente ainda pode ter algum grau de desconforto e tem paciente que cursa ou com constipação ou com diarreia. Além do desconforto ali de cólicas, empachamento. Então a gente chama isso aí de síndrome pós-colecistectomia. Existem alguns peixes na região que a gente já falou dos peixes, Perfeito. Que a gente pode consumir sem medo. Por exemplo, o pacu é um peixe muito gorduroso. Eu acho que na região de vocês também tem pacu, né? Pacu, matrinchã, também é mais gorduroso. É mais gorduroso. Exatamente. E você também tem que saber escolher o peixe. O pirarucu também tem uma gordura muito grande, né? Então Exatamente. Você consumir demais prejudica isso. Exatamente. Júlio, o que a gente... Inclusive eu tenho um amigo que é engenheiro de pesca e ele sempre me orienta, como a gente conversa dessa questão de alimentação, ele fala assim, Tiago, evite consumir o peixe que não seja do rio. Às vezes tem o peixe do viveiro. E como é que a gente vai saber disso, Tiago? Na hora da compra. Quando você vai comprar no mercado, você está ali vendo exatamente o produto que você... Quando você chega no supermercado, às vezes você pode não ter essa referência. Você está ali no mercado, você está vendo ali que o peixeiro está ali, está tudo fresquinho, né? Quando você chega no supermercado, fica difícil de você tentar inferir se esse peixe é realmente do viveiro ou se esse peixe é do rio. Então isso aí é uma dica. É uma dica recomendação. Que a gente tem. Farinha. Nós já fizemos, inclusive na época que eu era estudante de medicina, nós fizemos um trabalho na UFAM sobre farinha. Sobre as farinhas. O consumo exagerado de farinha, ele predispõe o surgimento do câncer de estômago. Olha, isso aí Exatamente. É muito interessante. Exatamente. Né, Então, assim, a gente recomenda, eu sei que
Aqui É difícil. é difícil. O caboclo, É o nós caboclo caboclos mesmo, né? tirarmos isso, Por mais que a gente oriente, eles falam, doutor, acho que essa questão da farinha eu posso diminuir, mas parar totalmente é difícil. Eu acho que é um costume bem característico da nossa região, né? Perfeito. Farinha, né? A farinha. Quais são outros produtos prejudiciais também à saúde do estômago? A gente está Vamos lá. falando de estômago, está falando de cirurgia, está falando de redução de saúde, então tem alguns produtos que são prejudiciais para o nosso... Perfeito. Nós já conversamos sobre as frutas mais ácidas, sobre os peixes, né, que são provenientes do viveiro, que não é do rio, que tem uma quantidade de gordura maior, os alimentos gordurosos, o fast food, que nós sabemos aí que na grande maioria das vezes é a salsicha, é a calabresa, é a carne processada, o presunto, a mortadela, né? Então, a gente orienta e recomenda o consumo dos alimentos in natura, que não sejam processados. Porque quando a gente processa um alimento, existe uma série de conservantes, de substâncias que vão tentar preservar ao máximo a vida útil daquele alimento. Então, a gente recomenda, nesse caso, esporadicamente. Tem paciente que fala, doutor, eu sou filho de Deus. Eu tenho que consumir, em algum momento eu quero consumir um toucinho, uma calabresa. Então, assim, esporadicamente, mas a recomendação é que a gente, como a gente falou anteriormente, que a gente sempre faça uma alimentação saudável. Os remédios hoje em dia viraram modismo, né? Os remédios para emagrecimento viraram modismo e estão prejudicando cada vez mais o estômago, e o paciente não sabe, a pessoa que consome muitas vezes não sabe que seu estômago está sendo afetado, né? Perfeito. Porque não funciona direito, o intestino não funciona, fica aquele intestino constipado, e vai desencadeando uma série de problemas. Como as pessoas devem evitar de consumir esses produtos que viraram modismo sem a prescrição médica? Porque o médico tem que dizer assim, você vai tomar Ozempic, por exemplo, falando de um medicamento que é destinado a diabético. Virou um grande modismo do Ozempic para emagrecer, né? Perfeito. E a gente vê pessoas assim, passando mal, estou enjoado. Aí, por que não emagrecer? Estou tomando Ozempic. Não é? Exatamente. Infelizmente é um modismo, né? Tudo que o médico prescreve para o paciente, tudo que ele orienta, ele tem que ter um embasamento técnico-científico. Exatamente, exame, literatura, né? tem que ter exame, né? Tem que ter embasamento científico, ou seja, existe critério técnico. Às vezes o Ozempic pode dar certo para mim, mas pode não dar certo para você. Então existe um critério técnico que o médico especialista vai saber orientar o paciente, vai falar, o senhor, esse tipo de medicação é condizente com o seu caso. Esse aqui não está indicado. Então ele tem essa capacidade técnica de orientar o que é realmente correto. Então esse modismo, infelizmente, às vezes compromete. Só para você ter uma ideia, a alteração da motilidade do trato digestivo é tão intensa no paciente que utiliza essas medicações novas, o Ozempic, que nós demoramos... Sem qualquer indicativo de doença como a diabetes, porque é indicado para diabetes. Exatamente. Né? É indicado para diabetes. Indicado para diabetes. A indicação técnica mesmo é para o paciente diabético. Às vezes o paciente demora 7 dias para completar totalmente o esvaziamento do estômago. Às vezes a gente vai fazer endoscopia num paciente que está tomando Ozempic, a gente faz endoscopia, fala, o senhor tem que ficar com um jejum mais prolongado, tem que ficar sem se alimentar e ele continua com o estômago alimento cheio, o estômago cheio de comida. Então ele causa um problema que se chama gastroparesia, ou seja, a motilidade, a velocidade de esvaziamento do estômago ela vai estar diminuída. Então, tem paciente que se sente desconfortável, principalmente os pacientes que têm predisposição a ter refluxo. Porque quanto mais tempo o alimento fica dentro do estômago, maior a possibilidade dele voltar aqui para cima e causar um desconforto, que é o quê? A rouquidão, né? A dor retroesternal. Aquele desconforto aqui quando parece que está subindo... A gente chama de pirose, né? Fogo, né? Exatamente. Está subindo um fogo no paciente, né? Que ele fica enjoado ali, fica a azia constante. Exatamente. Os gases estão constantes, enfim, o desconforto gástrico é constante. Então, antes de fazer qualquer tipo de procedimento, você tem que procurar um gastro, tem que procurar um técnico, tem que procurar um médico especialista para que faça esse exame. E essa cirurgia só pode ser realizada em paciente que tem indicativos para realizar a cirurgia.
Eu vi agora uma pessoa ali dizendo assim, eu vou fazer isso para emagrecer, mas não é assim não. Exatamente. O doutor Tiago tem responsabilidade, né? Não é para emagrecer não. Perfeito, a gente tem que ser criterioso, nós temos que ter critérios técnicos, mesmo porque quando a gente faz um procedimento existe a possibilidade de complicações, apesar de que a gente tem que se cercar. Um dos grandes cuidados que todo médico deve ter é o quê? Se cercar de todos os meios para que a possibilidade de ter qualquer tipo de problema seja o menor possível. A gente sempre tem que bater nessa tecla. O grande sucesso de um médico hoje é ele ser cauteloso, prudente em tudo que ele vai fazer. E essa cirurgia ainda não tem no serviço público não, né, doutor? Ainda não dispõe, né, no Mas a gente serviço vai público. conseguir um dia colocar lá, com certeza. Vamos, né? vamos poder beneficiar muita gente. Então, qualquer paciente que tiver esse indicativo tem que procurar lá as redes sociais do Dr. Tiago Paiva, Dr. Tiago Paiva, e tem informações, marcar consulta, fazer uma avaliação médica, porque não é assim que você emagrece do dia para a noite. Você tem que ter muito cuidado e o médico que você escolheu para realizar esse tipo de procedimento tem que ter responsabilidade, principalmente. Exatamente, nós temos que ter critério técnico. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. A gente faz sempre esse bate-papo no programa porque é um programa voltado à família. Então, trazer informações como essa que você trouxe para a gente, inclusive em termos de alimentação e de que maneira a gente pode ter uma vida saudável sem precisar passar por procedimentos cirúrgicos de grande risco. Perfeito. Ou de menor risco, é importante. Eu acho que esse é o objetivo também do seu trabalho. Não é só indicar o paciente para realizar uma cirurgia, e sim fazer com que ele tenha uma vida saudável para diminuir essa fila. E todo mundo diz assim, quanto mais paciente tiver, melhor. Não, quanto mais pessoas doentes no mundo a gente tiver, melhor. Não é verdade, doutor? Exatamente. Obrigado, doutor. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, estou à disposição sempre.